Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje vamos começar o livro de Juízes. Amém? Juízes, a partir do capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os perizeus, e o feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o Senhor o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomando-a feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom Kiriate Arba. E feriram a Sesai e a Imã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir Kiriate Zéfer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, e persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram à cidade de Palmeiras, com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. Estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de Josué contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todos. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulão os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalou. Porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Alabe, nem Axibe, nem de Elba, nem de Afeque e nem de Reob. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus e habitavam na terra, porquanto não os expulsaram.
Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os moradores impeliram os filhos de Dan às montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalbim. Porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-lhe os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e os adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto esse povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus, e habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e perizeus, e heveus e jebuseus,
tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram em Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te, e todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Eude entrou numa sala de verão que o rei só tinha para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus, e levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada sobre a sua coxa direita, e lá cravou no ventre, de tal maneira que, entrando até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram que eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo dos seus pés na câmara da sala de verão. Esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala, então tomaram a chave e abriram, eis ali seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura, escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos entregue vossos inimigos, os Moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e ninguém se deixaram passar. E naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera, que era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azorete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela o juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon?
E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com uma multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra na jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após eles, e Débora subiu com ele. E Heber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Eobabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier te perguntar, há que alguém responderás não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura de hoje para a honra e glória do nosso Deus, e até amanhã.